Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é o método de custeio ABC. Os tópicos a serem abordados nesta aula: introdução ao custeio por atividades, custos e atividades, atividades e direcionadores de custo. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de conhecer o sistema básico de custeio ABC, reconhecer os critérios de apropriação dos custos e entender a importância do método de custeio ABC. O custeio ABC, diferente de outros métodos, ele não apura o custo do produto. Antes de apurar o custo do produto, ele vai apurar o custo das atividades envolvidas no processamento desse produto, do serviço ou da comercialização. Diferente de outros métodos de custeio, ele vai identificar e tentar apropriar os custos indiretos relacionados às atividades do processo de produção. Produção do produto, prestação de serviço ou a comercialização de uma mercadoria, de um produto que vai ser revendido. Os custos indiretos de fabricação, eles serão identificados e serão direcionados, apropriados às atividades envolvidas a um processo. Um processo produtivo, ele é composto de diversas atividades. Eu tenho, dando um exemplo, eu tenho o processamento do insumo básico, eu utilizo mão de obra, eu utilizo um equipamento para fazer um processamento inicial para esse insumo básico, e esse insumo básico ele pode ser processado em vários momentos, em várias atividades. Então, o custeio ABC, custeio por atividades, ele vai mapear e identificar cada atividade envolvida dentro do processo, ele vai identificar e mensurar os custos envolvidos a cada uma dessas atividades e, ao final, todas essas atividades somadas, elas vão compor o custo final do produto, do serviço ou daquela mercadoria que vai ser comercializada. Então, essa identificação, ela é feita segregando as várias atividades ou departamentos existentes dentro de um processo. Um departamento ele pode ser composto por uma atividade ou por várias atividades. Então, o método de custeio por atividades, ele vai identificar as atividades primárias do processo e as atividades secundárias desse processo. A união dos recursos apropriados a cada uma dessas atividades é que vão compor o custo final do produto, efetivamente. Esse diagrama vai nos dar essa agregação de recursos às atividades e que vão gerar um produto. Então é feito uma identificação do que são os custos diretos, aqueles facilmente identificados e mensurados, e os custos indiretos, que estão envolvidos às atividades diversas do processo. Então, o primeiro trabalho, a primeira atividade a ser feita pelo método de custeio ABC, ou método de custeio por atividades, é identificar os direcionadores de custos dos recursos. Eu não disse que cada processo tem uma atividade? Então essas atividades elas serão classificadas como direcionadores de custos. E através desses direcionadores de custos, esses custos diretos e indiretos estarão sendo agregados e a somatória dessas atividades, que vai incluir os custos diretos e indiretos, vão compor o custo total do produto. Os direcionadores são os fatores que indicam a relação entre o consumo do recurso e a atividade exercida dentro do processo. Então existem uma infinidade de direcionadores de custos dentro do processo. Vão ser identificados os principais direcionadores e, através desses direcionadores das atividades, vão se apropriar os custos que vão compor o custo final do processo. Esse diagrama demonstra isso. Eu tenho direcionadores que são utilizados numa atividade, vamos assim dizer, primária do processo. Eu identifico outros direcionadores que vão ser aplicados nas atividades secundárias desse processo e que vão gerar o produto ou os vários produtos, aí vai depender da complexidade de cada estrutura, né, de cada tipo de negócio, para você poder ter uma amplitude maior ou menor desse
critério de apropriação de custo. Um detalhe sobre a questão do método de custeio por atividade. Esse método de custeio, ele não vai ser utilizado em qualquer tipo de empreendimento. Vai depender do tamanho do empreendimento. Por quê? Para a implantação de um método de custeio por atividades, vai haver uma necessidade de novos recursos a serem utilizados. Recursos humanos, recursos estruturais e recursos financeiros. Então o gestor, quando ele se depara com um momento de decidir se aplica um método de custeio de controle ou outro, ele vai ter que tentar identificar o custo-benefício da implantação de um processo. Será que o investimento que vai ser feito vai gerar uma informação que vai permitir uma redução de gastos do processo maior do que o investimento feito para a implantação desse método, de custeio? Vai depender de cada tipo de empreendimento, do tamanho de cada empreendimento, dos recursos disponíveis pelo empreendimento. Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre método de custeio por atividades. Espero que tenham gostado. E lembre-se, frequentem nossas redes sociais e até a próxima.